Galera, desculpe aí, infelizmente tive que dividir esse vídeo em duas partes. Acho que vai ficar até em mais, porque na verdade o vídeo vai ficar muito extenso para ficar publicando. E a nossa meta é estudar todos os dias um pouquinho, não é estudar a quantidade de hora, é a qualidade. Vamos continuar aí. Então, como nós tínhamos falado aqui, as entidades civis e militares de internação coletiva. O que é internação coletiva? É um presídio, é um hospital, é onde se tem a internação coletiva, internação mais de uma pessoa. É garantido aí o acesso aí a cultuar suas religiões nas entidades civis e militares coletivas. O inciso 8º aqui vai falar o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Olha só a primeira parte, que ninguém será privado de seus direitos por motivo de religião ou convicção filosófica. O cara diz, não, eu sou Buda, então porque você é Buda você não vai receber o INSS. Não, ninguém não pode ser privado de seus direitos por motivo de religião ou convicção filosófica. Não, eu não acredito em Deus, tudo bem, quem perde a salvação é você. Mas infelizmente o seu direito a Constituição garantiu. Então isso está previsto na Constituição Federal. E fala aqui o seguinte: ninguém será privado de seus direitos, exceto no caso, salvo se invocá-los para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Significa dizer o quê? Que o Estado determinou a desapropriação do seu imóvel, você diz, não, porque eu sou aqui eu sou macumbeiro, desculpa, aqui eu sou macumbeiro, mas eu não posso sair daqui. Então, se você tem uma obrigação legal a cumprir, que o Estado lhe impôs, e você diz, não, porque a minha religião não permite eu fazer isso, aí você vai ser punido na forma da lei, tá? Aqui mais embaixo, o inciso 9 fala o seguinte: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso significa o quê? Que qualquer atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que não fira nada que está previsto na lei. Por quê? Porque como nós sabemos, só um minuto que chegou alguém aqui, já falo com vocês. Voltando ao assunto, era minha mãe que chegou e agora ela vai ser obrigada a assistir minha videoaula. Voltando ao assunto, vamos lá. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso significa dizer que qualquer atividade intelectual, o cara é um contador, é um advogado, desde que ele faça esteja de acordo com a lei, ou seja, não haja previsão legal que não obstrua aquela atividade, ele poderá exercê-la de maneira livre e independente de censura ou licença. Mais abaixo nós temos aqui o inciso 10. O inciso 10 fala a respeito da intimidade, da violabilidade da intimidade das pessoas. E isso está assegurado na Constituição Federal, no seu inciso 10, que fala o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É por isso que nas investigações criminais há-se uma autorização, há de se ter uma autorização judicial para que possa ser quebrado o sigilo da intimidade das pessoas. Isso porque é um direito constitucional garantido na Constituição Federal. E como todos nós sabemos, os demais ramos do direito, as demais áreas do direito têm que estar de acordo com a Constituição Federal, que está no topo da pirâmide. Se você ainda não assistiu a videoaula que fala a respeito da questão da pirâmide de Kelsen, que regulamenta aí a hierarquia das leis, nós vamos ver aí que a Constituição Federal está no topo. Abaixo da Constituição Federal nós temos as leis infraconstitucionais, abaixo das leis infraconstitucionais nós temos os decretos e regulamentos e assim sucessivamente, portarias e tal. Então, a Constituição Federal assegura o direito da intimidade das pessoas. Mais abaixo nós temos aqui uma outra intimidade das pessoas que não pode ser violada, na verdade é um outro direito, que é a casa. Está aqui na nossa Constituição Federal e é danado para aparecer em concursos para carreiras policiais, uma vez que as polícias militares, polícias civis cumprem mandado de busca e apreensão e tem que adentrar e quebrar este direito. Contudo, há uma autorização judicial por parte do Poder Judiciário que aí ela regulamenta, ela autoriza essa violabilidade do domicílio. E nosso inciso 11 vai falar o seguinte: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, olha aí as ressalvas, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Olha só um outro ponto importante: determinação judicial durante o dia, isso mesmo. Por quê? Porque não pode se cumprir mandado de busca e apreensão durante o período noturno. Mas qual é o período noturno?
A doutrina entende que o período noturno, dependendo do lugar, é a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã do outro dia. Na verdade, isso foi regulamentado aí pelo um decreto presidencial. Acho que foi foi o pacote anticrime que o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou. Acho que colocou assim, das 21 horas da noite até as 5 da manhã. A doutrina entendia antes dessa lei aí, na verdade não é nem um decreto, é o pacote anticrime do presidente Jair Messias Bolsonaro, entendia que em alguns lugares à noite se iniciava ali a partir das 7 horas da noite e amanhecia por volta de 4 ou 5 horas da manhã. E como tinha aí esse impasse aí, essa questão aí, foi regulamentado, foi aí legislado a respeito do assunto, e acho que ficou de 9 da noite até as 5 da manhã, o horário que não é permitido aí adentrar o asilo, a casa do indivíduo, tá? Então, no caso de flagrante delito ou de desastre, qualquer horário para prestar socorro, qualquer horário pode ser adentrado. Você passa e vê uma casa pegando fogo, várias crianças lá dentro. Não vou entrar porque a Constituição Federal proíbe. Tá, ela proíbe, mas ela dá esse direito, que é a ressalva justamente na segunda parte do inciso 11 aqui, do artigo 5º da Constituição Federal. Então, em caso para prestar socorro, em caso de desastre, sim, esse direito pode ser violado, isto porque a própria Constituição garante esse direito. Vamos adiantar mais um pouco aqui e a seguir nós vamos pular aqui para as questões, e você que vai ter que fazer o restante da leitura do artigo 5º, porque senão vai ficar muito extenso só lendo o artigo 5º, e qualquer dúvida você vai comentar aqui embaixo, tá? Vamos lá. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, gente, aqui ele faz como se fosse uma cópia ali da violação da intimidade, que a gente viu um pouco atrás do inciso aí, acho que foi o inciso 8, foi o inciso 9. No inciso 10 aqui, ó, da vida privada. Então, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas. Isso significa dizer o quê? Que o seu vizinho não pode pegar sua carta e abrir. Pegou sua carta lá no correio e abriu para saber do que é que se trata. Ele está cometendo aí um crime, está ferindo a Constituição Federal, inclusive pode ser responsabilizado por isso, tá? Vamos pular agora para nossas questões, para tentar aqui massificar um pouco do nosso assunto que foi trabalhado nesses 2 vídeos que nós trabalhamos hoje, que trata aí do artigo 5º da Constituição Federal, que será objeto do concurso para a Guarda Municipal. Vamos mudar aqui, só preciso encontrar aqui o meu controle aqui para controlar aqui o meu sistema novo aqui. Vou ter que trocar as pilhas, vamos lá. Aqui, nós temos aqui, vamos lá, deixa eu só diminuir o som um pouco. Menos é mais. Vamos lá. Olha só aqui a primeira alternativa que nós temos aqui do artigo 5º da Constituição Federal. Sobre a propriedade, na Constituição Federal é correto afirmar, olha aí que nós já trabalhamos a propriedade aí, que a propriedade é um direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é inviolável, e mais adiante, acho que nós não lemos ainda esses incisos, vai falar que a propriedade, ela pode ser desafetada por interesse social, por interesse social, por utilidade pública. Vamos ver o que é que fala a questão. Sobre a propriedade na Constituição Federal, é correto afirmar que a propriedade particular em nenhuma hipótese poderá ser usada pelo poder público, uma vez que é assegurado ao proprietário o direito de privacidade. Nós vimos que o direito de privacidade está garantido ali no artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, a propriedade particular, em nenhuma hipótese, tomem cuidado com essas questões que falar em nenhuma, sempre, porque essas questões sempre haverá um erro. Por quê? Porque no direito sempre há uma ressalva. Nada é absoluto. Então, esta alternativa aqui está errada. Poderá, em alguns casos, ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Olha aí o interesse público prevalecendo sobre o privado. Claro que poderá ser desafetado, mas vamos para as outras alternativas para tentar identificar o erro. Deverá atender a sua função judicial, estabelecida por órgão competente. Não, judicial é o poder judiciário. Então, a propriedade não tem que atender o interesse judicial, tem que atender o interesse social da pessoa. Então, judicial aqui não está correto. Isso está lá no próprio artigo 5º, mais adiante nos incisos vocês vão ver que a propriedade atenderá ao interesse social das pessoas, entendeu? E a propriedade rural, em qualquer tempo, poderá ser penhorada como pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, visando não inadimplemento do seu proprietário. Mais à frente nós vamos ver que a pequena propriedade rural, está lá no artigo 5º também, não é objeto de penhoras ou arrestos. Isso está lá no artigo 5º.
Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Mais à frente nós vamos corrigir, ver se realmente está correto o nosso posicionamento, tá, gente? Vamos adiantar aqui mais um pouco para a próxima alternativa. A próxima alternativa aqui, ela vai falar ali dos primeiros artigos da Constituição Federal. Isso não foi trabalhado, apenas aparece uma coisa aqui que é o fundamento aqui. Isso está previsto ali no artigo 1º, 2º e 3º, acho que é artigo 1º e 2º da Constituição Federal. Como não foi trabalhado, nós não vamos responder essa questão. O terceiro fala o seguinte: o princípio da igualdade estabelecido no artigo 5º. Onde é que está previsto o princípio da igualdade? Lá no caput do artigo 5º, que fala todos são iguais perante a lei. Isso aí. Então, o princípio da igualdade estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal traz garantias aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Não sendo uma delas, quais dessas aqui não é uma garantia dos brasileiros e estrangeiros residentes no país? A liberdade é uma garantia? É livre a liberdade de fim. Entendeu? A propriedade também está prevista no artigo 5º. A inviolabilidade do direito à vida está previsto lá também no artigo 5º. Está previsto também lá nos direitos e garantias fundamentais. Contudo, nós vamos ver que no inciso 1º, nós temos lá o sócio de vapor, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. E isso não é um princípio implícito no artigo 5º, e sim um fundamento. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, está lá no artigo 1º. Fala que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição Federal. Então a resposta correta aqui seria letra A. Isso aí, porque não se trata aí de um direito, de um princípio ali do artigo 5º, ó. Não se trata de uma garantia ali no artigo 5º, e sim de um princípio fundamental, um fundamento previsto no artigo 1º. Se você abrir aqui o artigo 1º da nossa Constituição Federal, você vai observar aqui em cima, ó, que a dignidade da pessoa humana está lá como um fundamento. E tem como fundamentos aqui em cima, ó, vamos botar aqui um pouco para vocês verem. Aqui o nosso sócio de vapor, aqui, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, fundamentos, e não está lá no artigo 5º, está aqui, ó, a dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Galera, vamos agora voltar lá para nossas questões, e eu vou deixar uma questãozinha aqui para vocês responderem e colocarem aqui nos comentários. Qual a resposta? Fechei a página, então é sinal que é pra gente parar por aqui. Terminem de ler o artigo 5º e leiam o artigo 6º, que vai falar ali dos direitos sociais, tá? Então, leia, releia e passe para mim qualquer dúvida. Beijo, abraço, fui. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Valeu!